confortáveis. Tá quente? Quer que ligue o ar? Tá tranquilo? Ok. Fiz essa pergunta só para saber se... Tem alguém com sono? Quer que acende a luz? Bom dia, graça, paz e bem, da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Hoje é esse encontro marcante para as nossas vidas, esse encontro especial e sagrado, toda vez que nós nos encontramos, compartilhamos aqui, compreendemos que somos curados pela presença de Deus, a partir do teu abraço, do teu olhar, do teu tempo disponível e das boas conversas que desenvolvemos aqui. O tema da minha mensagem hoje é sobre descanso. É a oração da Fernanda no início da nossa reunião, e a gente não combinou. Por que será, né? Está todo mundo cansado? Final de ano, reta final de ano, assim, né? Tem os cansaços por conta da trajetória anual e tem o cansaço também das demandas de final de ano, né? Seja de qual maneira que elas te atravessem, que a gente possa refletir à luz de Deus e o que Ele oferece para nós. Convido mais uma vez você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Nós vamos ler até o versículo 30, onde Jesus faz um convite poderoso para nós. Mateus 11, 28. Você que está em casa, você que está no seu trabalho, no trajeto, na rua, onde quer que você esteja, que essa mensagem fale contigo. Fale ao seu coração, que o seu coração esteja aberto, que esse tempo esteja consagrado a que Deus se comunique contigo e que você possa aprender com Ele, como nós estamos aqui desejosos de aprender com Ele nesse tempo. Usa-nos, Senhor. Mateus 11, 28 diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descansos para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Torno a dizer no versículo 28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos darei alívio. Oremos. Querido Deus, eterno Deus, obrigado por tudo que o Senhor organizou e fez para que nós pudéssemos nos encontrar nesse dia. Obrigado pelo amor e a graça que foi derramada pela presença e a manifestação do seu Filho Jesus. Obrigado pelo sopro de vida que nos fez levantar nessa manhã, poder respirar e ter a oportunidade de ir a este encontro com os nossos irmãos e contigo. Que a Ruá continue nos dando esse fôlego de vida, expandindo a nossa consciência para compreendê-lo, para aprender contigo e fazer desse aprendizado cotidianos. Esse é o nosso pedido, com agradecimento, em nome de Jesus. Jesus está fazendo um convite aqui. Jesus está fazendo um convite que eu considero poderoso para uma sociedade como a nossa. Um convite ao descanso. Jesus está convidando todas e todas à oportunidade de descansar. Diante de tantas agendas, de tantas demandas, uma sociedade que corre para lá e para cá, muitas vezes nem sabendo para onde vai, nem sabendo o que quer, preocupado com o futuro, com o amanhã. Jesus olha para a multidão, assim como olha para cada um de nós, e está preocupado em nos trazer descanso. Está preocupado em nos trazer alívio. Está preocupado em nos tirar de todas as pressões e sobrecargas que o mundo está colocando sobre nós. E Ele não está falando isso de uma maneira abstrata, mas Ele está diretamente voltado ao seu povo, que vivia sobre uma realidade muito opressa. Ele está voltado a um povo que está
opresso, um povo que está sofrendo, um povo que está numa luta, está diante de adversários, que é o povo hebreu. E o povo hebreu tinha uma longa história de luta, de sofrimento, uma longa história de memórias difíceis, né? Carregava com eles uma memória de muita dificuldade, de muitas adversidades. E quais eram essas adversidades? Nós sabemos que o povo hebreu passou pelas garras da escravidão, nós sabemos que o povo hebreu sofreu muitas sublevações, muitas dissensões. Nós sabemos que o povo hebreu passou por muitas destruições, até mesmo da sua estrutura religiosa. O seu templo foi destruído diversas vezes, eles tiveram que reconstruir o seu templo, o seu lugar de fé, a sua casa, a sua morada, para desenvolver o seu contato com o sagrado. Então, nós estamos falando de um povo que passou por processos complexos, e quando Jesus se volta para esse povo, ele se comunica a partir também da sua dor, do seu sofrimento. Ele sabe, não fala de uma maneira abstrata, mas ele sabe com quem ele está falando. E o que aconteceu com essas pessoas, com aquelas famílias, com aquele sem número de gentes. Jesus volta para aquele povo e faz um contato, e ele entende o seu tempo difícil, mas não é só a agenda pontual, não é sobre aquele dia, mas é sobre a sua trajetória de adversidade. Então Jesus sabe da dor que você está sentindo talvez agora, ou ele sabe da dor que você sente cotidianamente. Ele sabe do sentimento dolorido que talvez esteja no seu coração nesse momento, mas ele pode também corresponder a sentimentos e dores e sofrimentos que você tem vivido ao longo da sua trajetória, da sua caminhada, da sua jornada. E é essas pessoas que Jesus se dirige. E é importante, quando nós trazemos um texto bíblico, a história de uma relação de Deus com o seu povo, de também trazer essa figura para nossas vidas, né? Não olhar os textos bíblicos só como uma relação que aconteceu de Deus com o seu povo no passado. Não. Deus continua agindo, dialogando, conversando e se relacionando conosco nesse tempo presente. E agora o povo hebreu é só um arquétipo para que a gente possa compreender como Deus também tem se relacionado conosco e como Ele nos olha, como Ele nos vê, como que Ele se interage conosco. Porque é um Deus que não muda a sua maneira, Ele é um amor absoluto, que é transformador, que é renovador e que traz para nós novas possibilidades. E é assim que aconteceu naquele tempo, e o convite de Jesus ecoa até hoje, para cada um de nós. O convite de Jesus chega aos nossos corações, chega a mim, Ele tem nome, é o seu nome, Ele está falando contigo, Ele está falando conosco. Um Deus que está interessado em se relacionar com o seu povo, um Deus que está interessado em se relacionar com a gente. E essa forma de relação, ela é muito impactante, porque nós estamos, guardadas as proporções, com uma jornada muito similar com o que o povo hebreu passou. Nós estamos também vivendo num mundo que sofre. Nós estamos também vivendo num mundo com muitos desafios. Nós também passamos por momentos difíceis, ou temos a nossa história marcada por uma trajetória difícil. Somos chamados para se encontrar com o Senhor. Somos chamados para nos encontrar com o descanso que o Senhor tem para nos oferecer. E é nesta ótica que a nossa conversa se dá, desde o início e do nosso encontro. Porque não tem como a gente falar ao contrário. De alguma maneira, as adversidades nos atravessam e a gente está cansado. E esse cansaço, ele pode ser físico, ele pode ser um cansaço mental, ele pode ser um cansaço espiritual. Ou pode ser tudo junto. Mas, de alguma maneira, nós somos atravessados por esse mundo que nos faz sofrer, que nos pressiona.
E Jesus sabia do sofrimento do teu povo, do povo hebreu, e sabe do nosso sofrimento. E esse povo que carrega uma história de perda, de luta, de sofrimento, que passou pelas garras da escravidão do Egito, passou pela sublevação e pela opressão da Grécia, de Roma. Olha a trajetória do povo hebreu, que teve os seus filhos mortos, que teve o seu povo escravizado. É por isso que não cabe na minha consciência olhar para Israel e ver um povo que, na sua história, teve a marca do sofrimento, imprimir de maneira avassaladora o sofrimento sobre um outro povo, como eles estão fazendo na Palestina. Não é razoável defender o ataque de Israel aos palestinos, sendo que eles passaram por sofrimentos similares. O que eles vão falar diante de Deus a partir da morte dessas crianças que estão sendo dizimadas nesse cenário de guerra? Só foi um comentário. Nós estamos falando de pessoas que tinham histórias de adversidade. E hoje também vivemos em dias em que as nossas memórias coletivas, elas são marcadas por injustiças. A nossa memória coletiva também é marcada por muita dor e por muito sofrimento. A gente nem precisa se esforçar muito para lembrar da opressão e do sofrimento das mulheres quando sofrem violências domésticas, quando sofrem violência dentro dos seus espaços de trabalho, ou como sofrem violência social, porque a gente está falando do contexto Brasil e a mulher está dentro desse lugar de sofrimento que a gente nem precisa se esforçar para conseguir identificar essas violências. Assim como também a gente não precisa se esforçar para compreender os crimes do racismo, os crimes dos preconceitos que acontecem na nossa sociedade. Então não me venha com a cara de pau de dizer que racismo não existe, que preconceito é coisa da nossa cabeça, que violência contra a mulher é assunto de esquerdista. Não vem com essa história, não. Porque não é sobre essas coisas, é sobre essas ilusões criadas na mentalidade das pessoas que a realidade é posta. Nós estamos falando de coisas sérias, que percorrem, né, a linha da história. E o mal que tocou, né, o povo hebreu também nos sobrevém. E é só fazer um exercício muito simples para a gente compreender qual é a realidade do nosso sofrimento e do nosso cotidiano de dor. Não precisamos de grandes esforços. Também sobre a situação das pessoas que estão em rua, com frio, com fome. É nesse contexto de mundo, de Brasil, de América Latina, de América do Norte, que oprime, né? E que manda as pessoas embora sem subsídio, sem nada, sabe? É um mundo mau, cruel, que atravessa pessoas, humanidades. Essas memórias estão dentro de nós. E essas memórias nos sobrecarregam. E quando Jesus se direciona a nós, ele está falando sobre o nosso sofrimento, sobre a nossa dor e sobre essas memórias, essas coisas que habitam no nosso até inconsciente. Sabe, defesas que você cria no seu cotidiano e que você fala, nossa, veio como um impulso? Memórias de sofrimento, de dor, de luta, de atravessamentos violentos. Jesus olha para essas pessoas cansadas e sobrecarregadas e ele diz, eu vos trarei alívio. Eu vos trarei descanso.
Jesus entende a nossa dor e ele faz um convite que eu considero um convite transformador, porque ele está olhando para a nossa memória de sofrimento, está olhando para o nosso cotidiano de sobrecarga e está nos oferecendo descanso, e que vai além do descanso físico, é um descanso que atende também às nossas necessidades espirituais. Jesus entende a nossa dor e ele faz esse convite. Segundo ponto é compreender o convite. Porque o convite de Jesus é para um descanso que eu considero relacional. E não foi por acaso que quando eu fiz a oração eu quis convocar a comunidade a perceber a importância de um espaço como esse. A importância de ter um lugar que a gente chama de casa ou que a gente chama de capela. Porque casa é lugar de acolhimento, é lugar de troca, é lugar de cuidado, assim como a capela, onde pessoas cuidam uns dos outros. Pessoas que se entendem como capelãs, né? Que não vão atrás do capelão, mas que se entendem como pessoas capelãs, pessoas que cuidam umas das outras. Quando Jesus fala de descanso, ele está falando de um descanso relacional. Ele está falando de um descanso porque o tom da sua mensagem e do seu convite se inicia dizendo: venham a mim. É um convite. Venham a mim. Todos vós que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim. Venham a esse relacionamento, venham a esse toque, venham a essa possibilidade do encontro. Venham a essa possibilidade das trocas. Não é namoro à distância. Entende? Tem que ter tato, tem que ter presença, tem que ter abraço. É bom reconhecer a pessoa pelo cheiro. E é o que Jesus está querendo fazer, gente. A gente se aproximar de tal maneira com Ele para a gente conseguir compreender o cheiro de Deus. O cheiro de Jesus vai ser percebido só por aquelas pessoas que realmente estão indo a Ele, atendendo o seu convite. Venham a mim todos vós. Porque esse convite, ele é mais do que palavras. Esse convite é um chamado para um relacionamento. Esse convite de Jesus oferece para nós um descanso verdadeiro e não tem poção mágica, não tem soluções mágicas. Não é Jesus fazendo feitiços para que você tenha o alívio que você precisa. Entende? Como algumas pessoas, às vezes, que eu me relaciono, converso, falam: eu tive que ir na igreja, e naquele dia eu fui e eu saí muito leve daquele lugar. Tudo bem, eu acredito sim. Mas é mais do que isso, gente. Não é visitar uma comunidade, não é visitar a igreja para ficar leve naquele dia. Mas é entrar nesse espaço de relação e se encontrar com Deus e com o próximo de sobremaneira que isso te atravessa e te transforma, que todas as sobrecargas elas se esvaem. E como que ela sai? De maneira mágica? Não, é porque assim, quando a gente está sobrecarregado, a gente vai olhar para o nosso irmão e tem alguém ali para nos ancorar, nos fortalecer, nos ajudar nos nossos fardos, nas nossas dificuldades. É saber que a gente vai passar por uma travessia, mas não vai ser uma travessia solitária. A gente não vai estar sozinho. A gente tem alguém com quem a gente pode contar. É esse tipo de relação e de comunhão que Deus está revelando no texto bíblico e Ele quer proporcionar para cada um daqueles e aquelas que atenderem esse convite. E diante disso, como que nós podemos, né, conviver ou vivenciar esse tal descanso que Deus nos oferece? Comunhão na caminhada. Eu acho que isso eu já introduzi. Comunhão na caminhada, porque Jesus se faz presente.
se faz presente no meio de nós, e ele diz em Mateus 18:20, onde estiver 2 ou 3, ali eu estarei. Então é um compromisso de Jesus, dizendo, toda vez que vocês se reunirem em meu nome, eu vou colar com vocês, eu não vou deixar vocês sozinhos. Todas as vezes que vocês se encontrarem e me fizerem um convite, eu também vou. Então tem essa troca de um Deus que fala, venham a mim vocês, mas também tem a possibilidade de a gente falar, vem Jesus sobre nós, porque ele respondeu dizendo, onde estiver 2 ou 3, ali eu estarei. A caminhada de fé que nós estamos desenvolvendo, ela é desenvolvida a partir dos encontros. E essa comunhão na caminhada para nós é extremamente importante. Deus está dizendo, venham. Ele não está dizendo venha no singular. Ele está dizendo venham todos. Porque o convite de Jesus é para todos e todas, e é para a comunidade, é para o coletivo, é para que a gente vivencie essa cura de maneira coletiva. Que nós possamos ser transformados e renovados de maneira coletiva. E quando a gente tiver fome, ainda que não tiver dinheiro e comida, Ele estará conosco. Vai olhar para uma criança, 5 pães e 2 peixes, vamos resolver essa parada. Mas ninguém vai ficar com fome, porque a gente está junto. Unidos, possibilitando o resgate de todas as adversidades daqueles e aquelas que estão ao nosso lado. E se for eu, o detentor desse sofrimento, eu não estou sozinho. Existem aqueles e aquelas com quem eu posso contar. E aí, nesse discurso, Jesus está rejeitando toda forma de individualismo, né? A possibilidade também de nossos encontros nos dar a habilidade de ouvir sem julgar. Essa é uma habilidade que Deus pode nos dar. Já pensou você num papo com seus irmãos aqui, com a sua irmã de fé, de repente a gente tem uma troca aqui muito pessoal, muito íntima até, e a pessoa está num momento de sofrimento, ela faz essa troca contigo. Quando ela faz essa troca, não é para você fazer fofoquinha sobre o que você soube. É para você ativar seu modo Mano Brown e colocar assim, morro cadeado. Entendeu? Estou fechado contigo, irmão, irmã, e a gente vai orar por isso, conte comigo. É olhar, entender que ouvir sem julgar é se colocar à disposição sem proporcionar um juízo sobre a causa. Que a gente não está aqui para ficar julgando a situação e a vida e a relação de ninguém. Muito pelo contrário, a gente precisa se colocar em todas as conversas e diálogos com profunda empatia. E ajudando, né? Talvez a encontrar um significado, uma possibilidade, uma transformação, mas essa caminhada é conjunta e ela precisa ser segura. Entendeu? Ouvido atento e disposição de confiança, é importante. Conversas cordiais, conversas horizontais, olho no olho, papo bom, entrega, né? Tempo disponível. Essa possibilidade da gente desenvolver para os nossos irmãos uma entrega também gratuita, assim como Jesus fez para nós. O amor de Jesus, ele é dado para nós sem nenhuma forma de exigência. O amor de Jesus é entregue para nós sem pedir nada em troca. É extraordinário quando alguém se oferece para fazer o bem, para se doar pelo próximo, sem estar interessado, porque o amor interessado não é o amor de Deus. Porque o amor de Deus ele é despido de qualquer forma de interesse, ele é uma entrega em absoluto. É pela graça, né? É de grátis, como os jovens dizem. Os jovens da minha idade, né? Porque os jovens de hoje já não falam essas nossas gírias. É free, 0800. Vocês estão antenados.
O amor de Jesus é esse, que é sem exigências, e nós devemos imitá-lo. Nós devemos oferecer esse amor ao cuidado sem esperar algo em troca. E para finalizar, o descanso. Finalmente, o descanso compreendido como grande, nessa conversa aqui, o grande projeto de Deus. Qual é o projeto de Deus, Rafa? O descanso. O descanso é o grande projeto de Deus. O descanso é o projeto de Deus que nos faz desfrutar de tudo que Ele criou. De tudo que Ele nos deu. Jesus entende que o descanso é essencial para a nossa existência ou para a nossa subsistência. Descanso. Está entendendo isso? Jornada 6x1. Não dá, gente. Isso aí, esse é um projeto esse é um anteprojeto de Deus. Jornada 6x1 é um anteprojeto de Deus. E aí tem uns religiosos que falam, mas Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Primeiro que você não é Deus, tá? E segundo que tudo que Deus fez e depois descansou, fez para o seu descanso, tá? Não fez para você trabalhar. E está descansando até hoje. A gente que criou essa fórmula aí absurda de se organizar a partir do trabalho e a busca do capital. Mas o que Deus fez mesmo, no final, foi criar todas as coisas, criar a gente, ou melhor, vou fazer de uma forma mais lúdica. Deus criou um jardim, colocou a gente no jardim e falou, desfrute. Descansa aí, ó. Tem fruta, tem ar para respirar sem poluição. Tá? Eu fiz tudo perfeitinho aí. Vocês cuidam, só desfruta disso aí. Então, o único trabalho que é digno do ser humano seria ser jardineiros e jardineiras. Fazer carinho no leão. Sensacional. Mas não deu, né? Deu ruim. E agora a gente está nesse BO aí de tentar entender quais são as sobrecargas, as demandas que nos atravessam, tudo por conta da desordem que a gente desenvolveu. E é por isso que o mundo sofre. E é por isso que é importante a gente perceber que certas demandas que são colocadas diante de nós são anteprojetos. São um anteprojeto de descanso de Deus para as nossas vidas. Isso pode ser uma forma de nos desconectar do propósito maior que Deus tem para cada um de nós, que é nos oferecer a possibilidade da paz, né? O descanso. Deus quer nos conduzir a um caminho de renovação comunitária, por conta das nossas relações, de relação de comunhão nossa com Ele, e também quer nos proporcionar a oportunidade também de renovação física, mental, espiritual. É descanso real, sabe? Talvez um descanso que você desconheça. Que descanso é esse aí, Rafa, que você está falando? Desconheço. É o descanso de quem atende à voz de Jesus, dizendo, vinde a mim, todos vós. Está puxado, né? Está pesado, está preocupada, está ansiosa, está ansioso. Primeiro semestre de 2025 está te atravessando aí. O que os clientes estão exigindo? Estão exigindo ou estão debandando? As metas. E aí, vai pirar o cabeção? Vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque Jesus criou um projeto, e esse projeto é de descanso. E o descanso ele é essencial para a existência humana. Se a gente não descansar, a gente não vai sobreviver. E mais, o que ele nos oferece é a eternidade. E a eternidade é um eterno lugar de descanso. Ele nos oferece alívio profundo. Quando a Fernanda falou, respira fundo,
Você viu a dificuldade que a gente tem para só fazer uma respiração? E outra, assim, se respirar muito pode até dar uma... Né? A gente está tão mal acostumado a gente respira tão mal. Respira tão mal que se o respirar for muito profundo, dá um apagão, assim. Tem que tomar cuidado, segurar um pouco, assim, para não cair de lado. É esse alívio profundo que traz para nós esse descanso físico, mental e espiritual, alívio para a nossa alma. E quando eu falo alma, é a nossa integralidade do ser, tá? Corpo, alma e espírito, né? Então eu entendo essa alma como integralidade do nosso ser, e Deus quer restaurar, né, a nossa vida de maneira integral. E Ele nos oferece esse descanso. Que nós possamos proporcionar espaços de descanso, que nós sejamos todos e todas um lugar de descanso para outras pessoas, e que, antes de tudo isso, nos ofereçamos a Deus como alguém que quer vivenciar esse lugar de refrigério, de descanso e de alívio. Que a maneira que Jesus nos convida, vinde a mim, todos vós, que nós possamos olhar para Jesus e dizer, eis-nos aqui, Jesus. Nós queremos vivenciar esse descanso. Esse é o convite de Jesus. Não apenas para a gente ouvir, mas para a gente vivenciar. É o chamado para que nós... Um chamado para irmos a Ele e aprendermos, um chamado para irmos a Ele e encontrarmos um descanso que só Ele pode nos oferecer, e que possamos, como comunidade, sermos todos e todas instrumentos dessa oportunidade de descanso e de vivência de cuidado relacional através do movimento da comunidade. O Deus que nos ama não quer nos ver sobrecarregados. O Deus que nos ama não quer nos ver ansiosos. Não quer que as agendas nos atravessem. O Deus que nos ama quer nos abraçar e falar, eu te ofereço alívio. Um novo respirar. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Ele nos capacite para viver, para oferecer descanso em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nós nos alegramos por ouvir a sua voz ao nosso coração e à nossa consciência. Nos alegramos pela oportunidade de refletir a partir daquilo que realmente vem de encontro do seu coração, ao nosso coração. Que essa oportunidade de ouvir o seu convite seja possível através de uma profunda entrega de confiança a Ti, porque nós confiamos em Ti. Confiamos no Seu amor, confiamos na Sua graça e confiamos na possibilidade de sair de todas essas opressões que o mundo nos encarrega para ouvir a Sua voz de paz que invade o nosso coração e nos inspira para caminhar. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo, esteja sobre a vida de todos e todas. Saiam daqui com esse alívio, com este projeto de descanso para a sua semana, para o que está por vir, para o mês, para o ano que está por vir. Para que você não experimente o descanso por um instante, mas que você viva o descanso do Senhor, o shalom do Senhor, a paz do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém e amém.